Enorme prazer ter você aqui comigo para conversarmos sobre temas que nos levam a entender a vida além da vida, quem nós somos e nos sentirmos mais plenos como consciências intimamente, e eu verdadeiramente penso que é isso que a gente consegue atingir quando consegue entender melhor como se dá uma projeção astral, ou consegue entender melhor as sensações que nós sentimos que podem fazer parte deste processo. São sensações que podem ocorrer espontaneamente, e algumas pessoas às vezes até têm medo delas. Então, hoje nós vamos falar disto. Mas o que eu sei? Que muitos de vocês têm muito interesse em sair do corpo, e tentam, e faz uma técnica, e outra técnica, e é 1 ano, são 2 anos, são 3 anos fazendo a técnica, ou técnicas, e às vezes parece que não vai adiante. Primeira coisa que eu quero dizer é que fiquem tranquilos. Às vezes é um detalhe que nós temos que ajustar, mas entre estes detalhes é muito importante que nós fiquemos confortáveis com os passos, com as etapas que acontecem quando nós estamos nos aproximando da saída do corpo, porque nós começamos a sentir de maneira diferente o nosso próprio corpo. Às vezes o nosso próprio pensamento está num funcionamento diferente, mais tranquilo, mais centrado, mais focado, mas o não conhecimento disso faz com que a pessoa, ou você, se é seu caso, tentando sair do corpo, simplesmente reprima o processo. Então, vamos tentar aqui essa abordagem que eu tenho, que tem sido muito útil para mim, e vou compartilhar em detalhes com vocês. Permitam-me começar explicando um pouco como é o processo da projeção. É muito importante a gente entender isso para entender como vão funcionar estas estratégias específicas, customizadas, personalizadas para você, que nós vamos ensinar e aplicar aqui. É assim, nós temos o nosso corpo físico, e o nosso corpo físico tem conexões energéticas, que nós vamos chamar aqui de uma interface energética, que esta interface justamente nos conecta ao nosso corpo não físico, corpo astral, corpo sutil. E este corpo sutil, quando está conectado ao corpo físico, estas energias formam o que em alguns lugares nós vamos chamar de duplo etérico ou corpo energético. É a própria energia dos nossos chakras. Agora, o que acontece com isso? Quando nós começamos no processo da separação do corpo, o que antes estava super alinhado, que é o corpo físico, a energia, o corpo extrafísico, tudo super encaixadinho, às vezes até demais, que a pessoa está super ligada à sua vida física, estes corpos começam a se soltar, a se separar, e aí há uma série de coisas que acontecem. Para a maioria das pessoas, elas dormem. Elas não observam, elas não estão conscientes quando este processo está acontecendo. Então, esta técnica vai ser muito boa para você que aplica técnicas para sair do corpo e sente que chega perto, mas não consegue completamente sair. Isso é muito importante. Por quê? Porque você chegou perto. Também é muito boa para você que de vez em quando tem umas sensações diferentes. Sente mais leve, ou sente uma presença, ou sente uma pressão, ou parece que vem pensamentos à sua mente na hora que você está caindo no sono. Sente, por exemplo, que não consegue mover. E se você não as tem, isso significa que você precisa, antes de mais nada, fazer um trabalho, quero dizer, um exercício para você soltar mais essa interface energética, porque se a interface energética está muito rígida, então seu corpo físico e seu corpo não físico, parece que eles estão grudados com um super bonder, né? Tem ali uma durepox colando, e você quer agora fazer com que esse durepox vai ficando mais molinho, até que você consiga sair do corpo. Então, para isso, quando é o caso de você fazer técnicas e não chegar a sentir nada, não percebe nenhuma das fases da aproximação da saída do corpo, trabalhe com a sua energia. O que eu mais recomendo é o exercício da ouve, porque a ouve é um exercício que a pessoa faz a energia passar por dentro do corpo na raiz de todos os chakras. Não é de 5, 6, 7, 10, 12, 15, não. Todos. As centenas de chakras que têm nome e os que não têm. Então a gente começa a trabalhar nessa associação da energia com o nosso corpo físico, onde ela se conecta na adesão da energia com o nosso corpo físico e com o nosso corpo extrafísico. Portanto, a chave está sempre na energia, para a gente conseguir sair, para a gente conseguir sentir a saída, para a gente conseguir ter o controle da saída e ter a autodefesa, e também para conseguir fazer coisas fora do corpo. Recomendo muitíssimo a
OLVE, então, quem não sabe o que é OLVE e quiser aprender, vejam os vídeos que eu tenho aqui. Se quiser um curso curto, simples, que leva para você os passos diretos, básicos da OLVE, tem um curso assim que eu chamo de Amplie Seu Poder Energético. Mas o ponto meu aqui é para que você entenda qual é a conexão desta fala nossa aqui sobre as sensações da saída do corpo com relação a usá-las como estratégias, como técnicas para também conseguir a projeção lúcida pela vontade. A estratégia número 1 que nós vamos usar, que para mim eu uso demais, sempre usei, é quando nós temos a sensação de estar numa ondulação, como se estivéssemos movendo de um lado para o outro, no balanço. Esta sensação indica algumas coisas muito importantes que as pessoas não compreendem o que é. E eu me lembro quando eu era criança ainda, e eu sentia isso tão forte, que eu pensava, mas a cama balança? Como é que é isto? Mas o que é que nós vamos fazer quando isso acontecer? Como é que nós vamos aproveitar essa sensação? Você vai usar o movimento do balanço para poder intensificar a sua conexão da sua mente, mas a sua mente é onde a sua consciência está colocando ali a ação. Você vai aumentar a conexão da sua mente com o seu corpo sutil, aquele que vai sair do corpo, e também com a dimensão não física à sua volta, com as suas energias. Quando nós estamos deitados e tentando fazer uma técnica para sair do corpo, é muito difícil a gente desconectar do mundo físico, né? E do próprio sensação do corpo. A gente tem pessoas que sentem muita respiração, outros relaxam, mas continuam sentindo o corpo. A gente tem que chegar num ponto que a gente não sente mais o corpo para poder ter a projeção com mais controle. Outras vezes nós estamos ainda ouvindo os barulhos do ambiente, conscientes de onde nós estamos. Isso tudo pode interferir. Claro que a gente pode sair do corpo com mesmo isso tudo aí presente e nós observando esta realidade física. Não é problema. Mas se nós queremos facilitar a saída do corpo, o ideal é que nós nos desconectemos com o mundo físico e somente estejamos lúcidos, atuantes nessa realidade não física, mesmo que estejamos ainda dentro do corpo. Então, se você já chegou no ponto de sentir o movimento das energias, da dimensão energética, que é o que você está sentindo, já está percebendo um pouco essa dimensão não física à sua volta, inclusive seu corpo não físico, que ainda está ali dentro, mas como ao invés de estar tudo muito grudado, como a gente falou, né, com aquele durepox duro, começou a soltar, então você começa a ficar lúcido de que há uma outra dimensão, essa dimensão extrafísica, espiritual, astral, que está permeando essa realidade física todo o tempo, mas normalmente a gente não está lúcido dela. Então, nesse momento, você ficou lúcido, por isso vem essa sensação. Então, você vai concentrar na sensação e fazer com que seja ainda mais forte o movimento, para um lado, para o outro, e vai. E pode lhe tomar 2 minutos, pode lhe tomar 10, ou você pode ficar 40 minutos fazendo isso. Fique e aproveite este momento para ter prazer em poder sentir esta realidade não física, em sentir que você é um ser além do seu corpo físico. A segunda estratégia importante que eu quero compartilhar aqui com vocês é quando ocorre a sensação de nós estarmos maior do que verdadeiramente somos. É a sensação de balonamento, de estar grande como um balão ou de inchaço. E o que é isso? É porque neste momento em que nós começamos a ter essa soltura, que eu digo para vocês, que é o iniciozinho do processo, e se você ficar relaxadinho, tranquilinho, por tempo suficiente, sem estar com a mente muito ocupada, muito agitada, você vai sentir isso. Então, neste momento, ao invés de nós sentirmos mais, ou de ter acontecido mais, de perceber essa soltura do corpo astral, do corpo sutil que está ali, nós acabamos por sentir mais um processo que também pode acontecer, que é da energia que conecta esses dois corpos começar a se expandir antes. Então ela se expande com tanta intensidade não é porque expandiu para muito longe, é porque expandiu com muita energia, está muito nítido, muito óbvio. E nós captamos esse processo e sentimos a energia aqui fora de nós. Vamos supor que foi sua mão, ou sua cabeça, ou o corpo inteiro. Então você sente aquela energia aqui fora, tão nítida quanto se fosse sua pele, às vezes até mais.
Então não é assim, parece que eu estou expandido, relaxado. Não, é sentir como se o seu corpo estivesse deformado, né? Mas você sabe que é essa sensação do balonamento. Quando a pessoa não sabe o que é, ela fica até confusa, ela fica até preocupada. Mas o que nós vamos fazer neste caso? Você vai pegar e vai concentrar aqui fora. Olha, você já está sentindo os limites do seu corpo tão fora que isso só facilita para você se desconectar da referência do corpo físico. Então pense aqui fora. E ainda tente fazer com que isso expanda ainda mais. Não force não é forçar, empurrar, não. É só ficar concentrado na sensação. Quanto mais você concentra, mais ela tende a ficar nítida e aumentar. E aí você vai pôr a sua atenção lá no limite externo, na borda externa dessa sensação energética. Portanto, a referência sua de que você está aqui, que aqui é seu corpo, se perde. Porque você pode estar aqui, 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 e é igualmente nítido para você que é seu corpo. Então, este é o pulo do gato, é o truque que a gente usa quando você tem esse tipo de sensação. Tem pessoas que têm muito, tem pessoas que não têm nunca. Não faz mal. Por isso, essa é uma técnica personalizada. Então, qual é a sensação que você tem, que é natural para você, que você pode utilizar para aprender mais sobre a sua existência, além do mundo físico? Aprender mais sobre o fato de que você tem essas energias sutis e este corpo sutil que neste momento habita aqui dentro de nós. A terceira sensação que eu quero mencionar é muito comum, por isso é importante que você compreenda e aproveite, que é a sensação de estar flutuando, de estar sem peso, estar muito leve. Às vezes essa sensação acontece quando a gente já está flutuando fora do corpo, mesmo que esteja próximo, mas estamos fora. E às vezes nós temos a impressão, por exemplo, de estar lá no teto, parece que a gente está com o nariz quase tocando no teto, porque já chegou lá em cima. Então essa técnica não é para esse momento. Se você está nesse momento que você já se sente flutuando e já sente que está ali em cima no teto, você precisa de uma outra técnica para ir desse ponto para diante, que não é aqui hoje que nós vamos comentar a outra. Agora eu digo para você, quando você sente que está flutuando, mas você ainda está dentro do corpo. E por que isso acontece? Porque, igualmente, quando os dois corpos começam a se desencaixar, mesmo que o seu corpo sutil, extrafísico, saia só um bocadinho do corpo, esteja só assim, por exemplo, 1 centímetro fora, a sensação de expansão e de leveza já é enorme. Então, esta sensação pode nos levar a sentir que estamos flutuando. E até por isso que ocorre, às vezes, sentir que está balançando de um lado para o outro. Mas o processo é o mesmo, mas a sensação é diferente. Se você sentir isso que está flutuando, o que você vai fazer é dentro de você, sem fazer força para levantar, não faz força para levantar não, tá? Dentro de você, você vai aproveitar este processo que ocorreu espontaneamente, e esse é o pulo do gato dessa técnica aqui. Aproveitar o processo que ocorreu espontaneamente, você vai otimizar este momento. Por isso não vai empurrar, vai só usar essa estratégia que é de focar nessa sensação de flutuar e desejar intimamente, mas desejar com tranquilidade. É mais que colocar a intenção de flutuar mais alto, de sentir mais leve ainda. Aí então é que você vai concentrar para que esta separação do corpo amplie-se, mas vai se ampliar através de você concentrar nela. Você vai usar a sensação como um gancho para concentrar na parte que já está fora do corpo e, com a intenção, fazer com que esta sensação se amplifique baseado na realidade, por você estar cada vez flutuando mais. Esse é o pulo do gato aqui. A quarta estratégia que eu vou comentar com vocês funciona de modo muito parecido com esta da sensação do flutuar, mas eu quero mencionar aqui porque ela confunde muitas pessoas, que é a sensação oposta, a sensação de estar afundando. E como o afundar não é na mente nossa, do nosso condicionamento da vida física, a maneira que seria para nós sairmos, né? Porque nós nos levantamos da cama, indo para cima, ninguém afunda na terra, nós não somos permeáveis à terra. E, portanto, isso desafia muito os nossos condicionamentos. Quando a pessoa começa a sentir que ela está afundando e que ao invés de estar leve, ela está pesada, a impressão que ela tem é que agora não vou conseguir sair do corpo. Ou agora tem alguma coisa errado, como é que é isso? Eu estou indo para baixo, eu estou afundando, eu estou grudado na cama, parece que tem um peso me segurando. Não, o processo é igualzinho, só que o corpo, quando começou a soltar, ao invés de flutuar, foi para baixo. E nós temos a impressão, por um condicionamento mental nosso, de que aquilo quer dizer peso. Assim como o nosso condicionamento antes, quando a gente flutua para cima,
para nós queria dizer leveza, mas é só um condicionamento, é uma maneira de nós interpretarmos o fato de termos subido ou de termos baixado, e é o cérebro quem traz essas impressões. Então, o que nós queremos entender? É normal, a gente pode sair do corpo de lado, para baixo, escorregando, para cima, não importa. Quando você sentir uma sensação que está ali encaminhando para fora do corpo, deixe. E se a sensação é de afundar, curta. Aprenda, fala, ai que interessante, olha que coisa diferente, vou deixar, vai afundando, não tem problema não, por quê? Porque nós estaremos numa dimensão não física, o corpo com o qual nós estamos saindo é um corpo não físico, então não importa muito o contexto da vida física, importa sim as suas conexões energéticas e como você vai estar de lucidez, mas igual aí é outro capítulo e é algo que importa em qualquer uma das estratégias ou dos tipos de saída do corpo e sensações que nós estamos falando aqui. O quinto ponto é muito interessante e às vezes as pessoas experimentam e se confundem muito e pode acontecer espontaneamente, todos podem, né? Mas esse talvez seja até mais comum que aconteça espontaneamente e a pessoa não se dê conta, que é assim, é o desalinhamento parcial de uma parte apenas do nosso corpo sutil. Portanto, é como uma projeção, uma saída do corpo, só que ela só ocorre numa parte do corpo. Então, exemplo, às vezes você pode estar relaxado, tranquilo, mas que de repente parece que as suas pernas começaram a flutuar e sobe, parece que fica de cabeça para baixo. Por quê? Porque as pernas se soltaram. Qual é a tendência da pessoa quando não compreende o que está acontecendo? É primeiro se espantar, se assustar, não sabe o que acontece, porque ela não sente mais a perna física. A perna física está ali na cama, mas ela sente a outra que está lá fora, que é a perna não física. E é por isso que às vezes a sensação é muito impressionante. Mas o comum que a pessoa faz é pensar assim, ué, mas a minha perna está lá ou está aqui, na cama? Então ela põe atenção no corpo físico. E ao fazer isso é instantâneo, é imediato. A parte extrafísica se reencaixa e a pessoa perde completamente aquela sensação que tinha daquela soltura e até se confunde. E isso pode acontecer em qualquer condição. Por exemplo, você está deitado, seu braço está numa determinada posição, mas você sente depois, quando se dá conta, de que parece que o braço está mais distante. Ou a mão estava virada de uma forma e depois você percebe a mão virada de outra forma, por exemplo, com a palma da mão para cima. Nunca, jamais preste atenção no corpo físico para tirar a prova de se é ou não este fato. Porque se você pensar no corpo físico, você perde a experiência, volta tudo. O que você vai fazer é concentrar mais neste corpo sutil que já está desconectado, no seu corpo extrafísico. E aí você vai mova a mão, faça ela flutuar, brinque. Aproveite essa sensação de liberdade muito gostosa que dá quando a gente tem esse tipo de experiência, aprenda com ela. E aí você fica cada vez mais forte para você a sensação do seu próprio corpo extrafísico, fica cada vez mais forte a sua conexão com ele e com a dimensão extrafísica, dimensão astral, e você vai automaticamente desconectando-se. E esta técnica aqui, quando ocorre para você, porque às vezes a gente não tem como controlar, mas é muito comum que aconteça. E nós simplesmente não deixamos que ela vá em frente. Mas o que é muito bom dela é que ela te permite usufruir dessa soltura do corpo, da saída do corpo, passo a passo. Então você sente um pedaço sair, aí sente outro, aí vê como é que vai soltando, desconectando. Aliás, eu tenho um relato de projeção que eu tenho aqui no canal, que conta muito de uma experiência minha que eu tive que foi dessa forma. É interessante se você quiser comparar e ver ali como é que foi uma projeção que eu saí totalmente lúcida. Mas, então você vai observando e às vezes pode levar bastante tempo, mas você não sinta-se com pressa, não tente acelerar. Você vai atuar, vai observar, mas se tiver pressa, a gente acaba interferindo, tá? Então, veja aqui, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos usando uma estratégia que é de aproveitar o que já acontece com você para nós usarmos esta ocorrência como uma técnica para levar a saída do corpo completa. É esse que é o ponto. A última estratégia que eu quero mencionar aqui para você é o controle do estado vibracional. Mas deixa eu me explicar um pouquinho por que acontece, o que a gente faz, tá bom? Que é assim,
Quando essas energias, esse corpo sutil começa a ficar solto aqui dentro do corpo físico, você imagina, todas as energias estão conectadas, né? Como célula por célula, uma aderida ao correspondente ou à correspondente contraparte no nosso corpo sutil, no nosso corpo extrafísico. Então, quando começa a acontecer isso, automaticamente essas energias começam a mudar a forma que elas estão distribuídas e com isso nós sentimos vibrações. Estas vibrações simplesmente mostram uma mudança na distribuição e na forma que a energia está fluindo dentro do nosso corpo. Quando ela está ligada ao contexto da saída do corpo saudável, pode acontecer que a gente comece a sentir essa vibração ficando mais intensa. Podemos sentir, por exemplo, ondas de choque que faz uma só, demora e vem outra. Às vezes parece que vai só na espinha, às vezes vai no corpo todo, às vezes parece que a onda está gelada, mas é sempre uma sensação de vibração agradável. Mas às vezes esta vibração, ela como que fica mais generalizada dentro do nosso corpo, muito forte, muito intensa. E nós chamamos essa sensação do estado vibracional, que é o título do meu livro, em que eu falo sobre como controlar a energia, o que é o estado vibracional, etc. E lá eu menciono sobre o ajuste da vibração do estado vibracional para conseguir sair do corpo, como uma técnica para sair do corpo. Mas não é uma técnica simples, porque requer que a pessoa tenha experiência. Experiência em ter sentido o estado vibracional várias vezes para sair do corpo e, portanto, já sabe qual é o ponto de frequência, digamos assim, que leva ao corpo a ejetar-se para fora, porque se a pessoa não tem conhecimento desse detalhe de como ajustar a frequência, às vezes ela acaba exercendo uma ação sobre a sua energia que a faz voltar. Portanto, esta vibração intensa tem a ver com a conexão entre um corpo e outro. Mas pode acontecer tanto quando nós estamos soltando do corpo ou quando nós estamos voltando. Quando nós estamos num fenômeno em que há uma pequena soltura, então pode acontecer em muitos momentos. Mas se acontece com você, ou já aconteceu, neste momento que você está relaxado e parece que você sente que vai sair do corpo, deixe acontecer e aprenda. Aprenda com qual é o nível de vibração que lhe coloca fora do corpo mais intensamente ou mais rapidamente. Mas não tenha pressa, porque se você tiver pressa, você vai acabar interferindo no processo, tá bom? Então fique tranquilo e se as ondas ficarem lá, meia hora, 40 minutos, eu lembro de vezes que chega a ficar mais de uma hora com ondas e ondas e ondas e chega num ponto que a gente até cansa. Legal, já senti, né? Mas agora vamos adiante, vamos sair do corpo. Mas não faça isso, porque só quando temos menos experiência que fazemos isso. E eu fiz isso, foi lá 35 anos, quando tinha muito essa sensação. Mas depois eu vi, tem muito valor e nós conseguimos relaxar independentemente dessa sensação e deixar que ela vá adiante e ao mesmo tempo acompanhar as demais fases da projeção. Além dessas 6 estratégias que eu menciono para você, é muito importante que você tenha em mente, estes são exemplos. Podem acontecer sensações diferentes, no seu caso, que para você seja comum, no seu momento de soltura do corpo físico, aprenda com elas, utilize a mesma lógica, essa estratégia personalizada de lidar com a sensação e o processo tal como está no momento.